Boa tarde. Antes de iniciar os trabalhos, informo que nossas reuniões serão transmitidas em tempo real pela internet. Na qualidade de presidente dessa comissão, sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, declaro abertos os trabalhos. Em virtude da aprovação dos requerimentos 2.269 e 380/14, do deputado Leal, esta comissão reúne-se hoje em audiência pública para discutir os projetos de lei 5.512 da senhora Gorete Pereira, que altera o dispositivo da lei 9.513 do Código de Trânsito Brasileiro, ao dispor sobre o índice tolerável de alcoolemia na direção de veículos automotores, e 5.568 apensado. Convido para tomar assento na primeira bancada o senhor Gerry Adriane Dias, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio de Janeiro. Cássio Honorato, promotor de justiça do Estado do Paraná. Cássio Honorato. Não, ele lá embaixo está certo. Laura Beatriz Semeraro Rito, promotor de direitos de trânsito do DF. Rodrigo Magalhães Rosa, segunda Promotoria de Justiça e Delitos de Trânsito de Brasília. Maurício Januzzi, Comissão de Trânsito da OAB São Paulo. Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo. Newton Gourmand, fundador do movimento Não Foi Acidente. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para a norma estabelecida no regimento interno da Casa. Cada expositor disporá de 5 minutos para suas explanações. Os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente na Secretaria. Cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo os senhores expositores de tempo para a resposta facultados à tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que as reuniões estão sendo gravadas, por isso solicito que falem ao microfone declarando o nome parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Senhor Newton, por favor, senta uma cadeira para cá. E dá a placa da doutora Laura? Ok. Vamos começar nossa audiência pública e chamo inicialmente à mesa, com deferência, doutora Laura Beatriz Semeraro Rito, promotora de Direitos de Trânsito do DF. Pode ocupar a mesa e a senhora terá 5 minutos. Boa tarde a todos. É um prazer poder fazer parte dessa audiência pública, né, para debater um dos temas, eu acho que hoje em dia, mais difíceis e mais dolorosos, né, da nossa sociedade. Não é só um problema do Brasil, um problema mundial. Espero que nós possamos trazer algumas contribuições para melhorar realmente esse trânsito caótico, né? Nós temos visto no dia a dia, sou promotora de delitos de trânsito aqui de Brasília, né? Nós temos 2 promotorias que atuam perante uma vara especializada, eu e o colega, doutor Rodrigo,
E foi com muita honra que recebemos o convite do deputado Guleal para fazer parte dessa audiência e também para poder fazer algumas sugestões baseadas realmente nos anseios da população, nos anseios da sociedade, que nós sentimos que querem penas mais rigorosas para os crimes de trânsito, que realmente são muito baixas, muito pequenas. Mas também observando o que seria, quais mudanças seriam práticas nesse sentido, né? A questão não se resume apenas só em você aumentar penas para os crimes de trânsito, nos homicídios, nos rachas, não é por aí. O nosso Código Penal, a nossa legislação penal tem uma série de institutos, uma série de princípios, tem que ser respeitados, tem que ser conectados para que isso realmente tenha uma eficácia na penalização. Então, o que nós podemos fazer? Nós fizemos algumas alterações, que eu acho que não vai dar tempo de falar para vocês, todas, porque pelo tempo exíguo, mas nós tentamos mudar, colocar umas penas mais graves nos crimes que precisam ser punidos de uma forma mais grave, que são, né, o homicídio decorrente de álcool, decorrente do racha, a lesão corporal também decorrente de racha e decorrente do álcool, né, e o racha em si. Vocês sabem que vai entrar agora em vigor em novembro a nova lei, né, que aumentou a pena do racha, mas que tem algumas imperfeições também ali na sua abordagem. E é importante que isso seja visto e modificado. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa legislação, com o advento dessa nova lei, né, que alterou, colocou um parágrafo 2º no artigo 302 do homicídio, prevê a pena ainda de 2 a 4 anos no caso de homicídio decorrente de álcool ou decorrente de racha. Se nós formos analisar com o que nós tínhamos antes, que estava em vigor antes dessa lei entrar, ficou muito mais benéfico para o réu, porque antes da entrada da lei, ainda não está em vigência, mas o que nós temos hoje, se você comete um homicídio com álcool, você tem a soma de 2 penas, a pena do artigo 302, que é o homicídio, e a pena do artigo 306, que é a embriaguez ao volante. A pena mínima desses crimes, do homicídio, é 2 anos, e da embriaguez ao volante, 6 meses. Então, você já entraria com uma pena mínima para esse réu de 2 anos e 6 meses. Hoje, não. Com esse parágrafo 2º, que foi colocado no artigo 302, a pena é de 2 a 4 anos. Então, se você comete hoje um homicídio, ou seja, assim que essa lei entrar em vigor, decorrente de racha ou decorrente de álcool, a pena mínima vai ser 2 anos. Então, quer dizer, em vez de atender aos anseios da população, o que nós estamos tentando realmente fazer, porque as penas sejam mais gravosas, foi um retrocesso. Então, é preciso atentar para essas condições. Outra coisa que é muito importante, que nós chegamos à conclusão também, a pena do homicídio culposo, independente de qual seja essa pena, o nosso Código Penal prevê que ela pode ser substituída por pena restritiva de direitos. Então é importante que se aborde também nessa mudança algum questionamento em relação a isso, porque nós podemos botar uma pena no homicídio culposo de 10 anos e o nosso Código Penal prevê que ela pode ser substituída por pena restritiva de direito. Então são mudanças que vão fazer diferença realmente na prática, né? Outra questão também importante, que eu acho que é interessante, é a questão da pena na sentença quanto à pena da suspensão da carteira, que é de 2 meses a 5 anos, quando a pena administrativa é no mínimo de 1 ano. Então, nós fizemos também uma proposta de alterar essa pena no crime para também no mínimo 1 ano. Porque o que acontece? As pessoas estão entrando no judiciário em virtude da desproporcionalidade da pena do crime e da pena administrativa para terem reduzido a sua pena administrativa também. Então, há uma total incoerência. Então, são vários aspectos que nós estamos sugerindo, né, para que realmente haja uma mudança efetiva na prática, né? É isso que nós tínhamos a colocar. Obrigado. Agradeço a manifestação da doutora Laura Beatriz Semeraro Rito. Convido a retornar ao local de origem para chamarmos o próximo a se manifestar. Queria registrar a presença do deputado Pedro Fernandes, deputado Keiko Ota, deputado Léo Gesteira aqui presente. Queria registrar as faixas das pessoas que têm aqui apresentado. Chega de impunidade, ninguém aguenta mais, justiça demorada é justiça negada,
não foi acidente. Alessandro, descanse em paz, saudade é imensa e será eterna. Não espere perder um amigo para mudar a sua atitude no trânsito. Pessoas estão se manifestando. Tem uma faixa também do deputado aqui, Cota. Qual é a sua faixa, deputado? Pelo fim da impunidade. Está registrado também. Convido agora Gerry Adriano Dias, superintendente da PRF no estado do Rio Grande do Sul, para ocupar a mesa durante 5 minutos. Alguma faixa a mais aí que eu não citei? Essa daí, por favor. Queremos justiça. Paulo Gustavo, vítima de trânsito, Sergipe, Brasil, 4 anos. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados, para nós é uma honra podermos estar aqui. Aqui é a Casa do Povo, onde se discute assuntos que venham ao interesse das pessoas, da sociedade. Já faz 20 anos que eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal e atendi alguns acidentes de trânsito. E sempre observei que, a despeito de todos os esforços que façamos como órgãos de fiscalização, parece que há um comportamento homicida-suicida em uma parte considerável de nossa sociedade. Digo considerável porque o número de acidentes é muito elevado. Para os senhores terem uma ideia, em 2013, nós tivemos somente em rodovias federais quase 180 mil acidentes. Só em rodovias federais. Foram aproximadamente 8 mil mortos. E feridos, aproximadamente 92 mil feridos. Eu poderia dizer que comemoramos porque reduzimos a quantidade de acidentes nesses últimos anos. Se nós considerarmos 2011, 2012, 2013, houve uma redução sensível de mortos e feridos nas rodovias federais. Mas quando avaliamos o valor da vida, não há como nós quantificarmos e somente comemorarmos isso. Nosso objetivo é que nós não tivéssemos que ver, queridos nossos feridos ou mortos. Eu mesmo tenho uma filha de 22 anos, iria se formar ano passado e até hoje não conseguiu voltar a estudar nem trabalhar em decorrência de um acidente de trânsito. Não tive a perda da minha filha, mas vejo todos os dias no olhar e nas lágrimas dela a dificuldade que se tem de recomeçar depois de um trauma desse tipo. Muito bem, rapidamente só comentando sobre a lei seca, a lei que ao longo dos anos aí tem sofrido várias intervenções, muitas no sentido de melhorar, que ela se torne mais efetiva, e nós esbarramos em algumas dificuldades, seja na interpretação depois que a lei sai, ou mesmo na incompreensão de como funciona todo o processo, tanto o processo administrativo quanto o processo judicial. Isso tem levado muitas vezes à aprovação de alguma lei que de repente não atenda à finalidade a que se propunha o projeto inicialmente. Nós avançamos bastante, se nós considerarmos como era a lei anteriormente e a lei atualmente vigente, no que se refere ao aspecto administrativo. A pena agravou bastante, nós ainda enfrentamos alguma dificuldade no que se refere ao processo administrativo, porque ele ainda é muito lento. Nós já tínhamos proposto anteriormente que não basta apenas resolver aqui a pena, nós precisamos dar maior celeridade ao processo administrativo da embriaguez. O processo de suspensão de direito de dirigir tem que ser concomitante ao processo de aplicação da penalidade de multa. Assim, ao mesmo momento que se cobra a multa, ele também vai sofrer a punição da suspensão de direito de dirigir. Não teremos aí que esperar muitos anos para ver o condutor sofrendo, estou falando aqui da parte da sanção administrativa. Então, algumas propostas que nós verificamos ali, em especial o PL que está em discussão agora, que aumenta o índice de 0 para 5, né, e no penal aumenta para 8, nós não podemos concordar, porque desde que se começou a discussão acerca da embriaguez na direção, nós temos ouvido vários testemunhas, vários exemplos e estudos que demonstram que não há um índice seguro para se conduzir. E mesmo aquele que vai beber, não tem ele como saber se aquela quantidade que ele bebeu, ele se avaliar se essa quantidade que ele bebeu é suficiente para que ele dirija com segurança. Por essa razão, não podemos concordar com o aumento ou a criação, o retorno de um índice para o administrativo. Tá? Além disso, se nós colocarmos...
Obrigado. Além disso, se nós colocarmos um índice no administrativo, nós teremos dificuldade de diferenciar do penal, que sempre foi o objetivo. Por fim, quero lembrar aqui que a Polícia Rodoviária Federal, e falo em nome da nossa instituição, tem tentado combater a embriaguez ao volante. Para vocês terem uma ideia, em 2012 nós tivemos quase 650 mil testes. Ano passado, mais de 1.500.000 testes. Ou seja, nós não queremos que as pessoas dirijam embriagados. Autuações, nós tivemos quase 40 mil este ano passado, e prisões quase 12 mil. Infelizmente, ainda tem pessoas que insistem em beber e dirigir. Estaremos lá combatendo e auxiliando naquilo que for possível para que haja um projeto adequado, e a nossa ideia é que a discussão penal ela seja completa no aspecto penal, para evitar que alguma alteração ou outra venha comprometer a finalidade da lei que se propõe. Obrigado. Obrigado, Gerry Adriane, superintendente do PRF, Estado do Rio Grande do Sul. Convido agora Newton Gourmand, fundador do movimento Não Foi Acidente. Diga lá, Nilton. Ao contrário. Isso. De novo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade e essa chance da gente tentar fazer alguma coisa para mudar a situação do trânsito no nosso país. Eu não sou orador, eu não sou advogado, eu sou familiar de vítima, que há quase 3 anos enterrei um sobrinho que foi atropelado numa calçada. Eu queria agradecer aos profissionais que estão aqui dando apoio a essa discussão, mas eu queria homenagear cada um de que, como eu, enterrou seu filho, enterrou seu sobrinho, enterrou seu pai, enterrou sua mãe, e que está a seus custos, vindo de São Paulo, vindo de Sergipe, vindo do Rio de Janeiro, para a gente tentar fazer alguma diferença. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E eu acho que nós, mudando a lei, não vamos fazer nenhuma diferença para aqueles que assassinaram os nossos queridos. Mas nós vamos tentar evitar que outras famílias passem por essa dor, que é aquilo que talvez eu gostaria de passar para os técnicos, promotores, advogados, deputados, que é a causa de eu estar aqui. Basicamente, eu acho que a gente veio aqui para falar do nosso projeto-lei e do outro projeto-lei. Que estão apensos. Para a gente, o que é importante é que a fiscalização seja viável, que a conscientização seja viável e que a punição seja exemplar. O que acontece na prática é que, como decolou aqui no país aquilo que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, mesmo nessa última mudança da lei de 2012, se manteve um índice de alcoolemia de 0,6, estou falando da parte criminal. Como a pessoa pode se negar a fazer bafômetro e se negar a fazer exame de sangue, a gente acha que o que é imperativo é que a tolerância seja 0. A alcoolemia, o índice tem que ser 0 para que um médico possa atestar se a pessoa ingeriu álcool ou não. Os médicos dizem, que são os profissionais, que não existe um índice de alcoolemia seguro. Então, nós temos que sinalizar para a sociedade que é intolerável, não é aceitável, não é razoável que se tolere qualquer índice de alcoolemia. A Constituição, e eu falo isso como brasileiro, por não ser advogado, por ser arquiteto, o primeiro direito que nós temos é a vida. E ele é tirado, porque as pessoas querem preservar um direito individual de beber, de festejar, de comemorar, e isso é um prazo muito curto. Logo depois disso, ocorre aquilo que erroneamente alguns chamam de acidente. Nós temos que já sinalizar para a sociedade, isso não é acidente, não foi acidente, é crime, é assassinato, tem que ser julgado como tal. Então, o que o nosso projeto, em síntese, eu gostaria que depois o doutor Maurício Januzzi, da OAB, ele explicasse tecnicamente melhor isso, mas em síntese o que ele diz. Primeiro, a alcoolemia, a partir de agora, é 0. A sociedade não quer que pessoas que bebam qualquer quantidade dirijam. Por que isso? Um médico pode atestar se a pessoa ingeriu ou não.
A nova lei, que teve um avanço, eu agradeço aos deputados que fizeram esse avanço, que a partir de agora, foto, testemunha, depoimento, qualquer prova aceita no direito é válida como prova, no administrativo vale, mas no criminal, que preservou o 0,6 de tolerância, isso só vai valer o dia que tiver uma máquina fotográfica que dê um índice de alcoolemia. Os promotores, depois eles têm uma dificuldade muito grande em tentar classificar isso como dolo eventual ou como doloso, e o culposo, no caso de acidente de trânsito, vai ser substituído por cesta básica ou por serviço comunitário. Gente, isso é muito pouco para uma vida. Não se pode, enquanto a sociedade entender que o direito individual da pessoa a beber e ferir, mutilar ou matar pode ser substituído por cesta básica ou serviço comunitário, nós estamos alimentando a cultura da impunidade. E é isso que está acabando com o Brasil, está acabando com os jovens. Não vai ter tempo da gente falar, mas o gasto que SUS, que NPS tem com essas vítimas, com os sequelados, com jovens que deixam de trabalhar, jovens que podiam ser o futuro dessa nação, isso não tem preço. E o que eu queria dizer é o seguinte, a vida não tem preço. Então, o nosso projeto, ele é pela vida. E quem me antecedeu estava falando da questão de caçar a carta. A pessoa tem 6 recursos. A pessoa que assassinou meu sobrinho, ela teve a carta cassada e um programa de TV, seguiu ela durante 1 mês. Ela continuou dirigindo. E na próprio escopo da lei diz assim, a carta vai ser cassada por 1 ano. Em caso de não obediência, dobra. Como uma lei já pode prever que a pessoa pode não obedecê-la. Isso tinha que ser uma decisão judicial. E se a pessoa descumprisse, ela tinha que responder por desobediência também. Nós temos que ter leis firmes, nós temos que conscientizar os jovens, nós temos que dar armas para que possa haver uma fiscalização efetiva. Sem isso, nós não vamos conseguir mudar esse país, que é o que a gente quer. Obrigado. Obrigado, Nilton Kurman. Convido Cássio Norato, promotor de justiça do Estado do Paraná. Nilton. Com a palavra, Cássio Norato. Obrigado, senhor presidente, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Me convidaram para falar sobre os 2 projetos. A exposição é estritamente técnica, porque é exatamente assim como os tribunais vão receber. Não existe paixão, não existe emoção no momento em que nós vamos analisar a lei lá. Portanto, de antemão, nosso posicionamento é contrário aos 2 projetos. Tento justificar. A elevação dos índices no patamar em que se encontra hoje é um retrocesso às conquistas que o Brasil vem adquirindo há alguns anos. A própria colocação do nível 0 ou mais próximo de 0 são avanços que têm colocado o Brasil, slide 2, tem colocado o Brasil na vanguarda da luta contra esse fator de risco chamado beber e dirigir. A introdução de outros índices vai fazer um retrocesso, um prejuízo à legislação. A Organização Mundial de Saúde alerta para a necessidade de fixar esses níveis sempre abaixo de 5 decigramas para a população em geral e observar que jovens condutores, pessoas com menos de 25 anos, condutores mais novos, que nós chamamos de permissionários, e condutores profissionais, o índice precisa ser diferenciado. O índice tem que ser de 2 decigramas de álcool por litro de sangue, nunca superior a isso. Então, a manutenção da legislação como está hoje é melhor do que os dois projetos. Concentrando no projeto 5568, que encontra-se apensado ao 5512, ele é um projeto muito inteligente, bem organizado, porém perigosíssimo. Por quê? Traz primeiro 5 artigos com a falsa sensação de que os crimes vão ter as penas aumentadas. E, na sequência, 3 artigos perigosíssimos que revogam 3 institutos essenciais à segurança viária. Pulamos para o segundo. Mais um, mais 2, por favor. Mais um. Direto, ok.
Se, como diz o projeto de lei, se for revogado o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que dirigir é infração, é ilícito, pergunto aos senhores, o que não é ilícito passa a ser o quê? Se é lícito, nem crime vai poder ser. Então, hoje, nós temos uma infração de trânsito e 2 crimes. Com o projeto de vocês, eu tenho 0 infração e 0 crime. É esse o avanço que nós estamos querendo. O artigo seguinte, que é o artigo 7º, revoga o 276, que é exatamente o dispositivo que hoje fala tolerância zero. Se o projeto dos senhores é para trazer tolerância zero, como é que revoga o artigo que fala tolerância zero? O mesmo artigo 7º revoga o artigo 277. Em razão do tempo, já vou pular direto para o outro. O que é o artigo 277 hoje no nosso país? É o artigo que dá poder de polícia aos órgãos de fiscalização para que eles possam fazer o teste do etilômetro. Como a administração pública está fundada no princípio da legalidade, em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, e para a administração vale aquela regra de baixo, só pode fazer o que a lei autoriza. Se esse artigo 277 for revogado, não poderá mais ser feito teste de alcoolemia em nosso país. Ou seja, revoga a infração de trânsito, revoga o crime, revoga a tolerância zero e revoga o poder de polícia para fiscalizar a alcoolemia no país. É esse o projeto? Ponto de interrogação. Bom, minha análise dos 2 projetos, inconstitucionais, porque representam retrocesso social e prejuízo à segurança viária, revogando aqueles dispositivos que ali se encontram, inclusive um dispositivo da parte criminal que eu não tenho tempo para falar, mas todo esse material que eu estou usando para falar foi entregue à comissão por escrito e está à disposição. Muito obrigado. E confere ainda benefícios na esfera criminal, por isso nos manifestamos contra. Para não dizer que viemos e não trouxemos nenhuma proposta, mais um, por favor. Tive que pular para mais um. Aí, o nosso pedido é que, para todo aquele que for pensar nos 2 crimes de embriaguez ao volante, dividam em 2 dispositivos. Um no caput, falando da concentração, e esse sim, precisa da prova da alcoolemia, mas colocando num dispositivo separado a questão da influência de álcool. Porque hoje nós temos 2 crimes e o Poder Judiciário continua tentando unir, fazendo uma interpretação, unindo os 2 dispositivos. Se tivermos, então, que alterar a lei, torná-la o mais claro possível, um crime por dirigir com excesso de alcoolemia e um crime muito separado, num parágrafo abaixo, falando do dirigir sob influência de álcool. A nossa relatora que está presente, eu peço perdão pela exposição contundente, mas as consequências jurídicas desses 2 projetos podem ser muito graves. Por isso peço desculpa se causei um mal-estar, mas a legislação é muito complexa, muito intrincada e ela também precisa ser analisada jurídica e cientificamente. Obrigado. Obrigado, doutor Cássio. Você a palavra, doutor Rodrigo Magalhães Rosa, promotor de Justiça de Delitos e Trânsito de Brasília. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Bem, aqui minhas palavras serão poucas, a doutora Laura já antecipou o nosso entendimento, mas especificamente com relação a esses 2 projetos de lei que estão postos à avaliação hoje, a nossa opinião também é pela rejeição. Especificamente no que diz respeito ao artigo 306, nós entendemos que ele está funcionando bem. No nosso entendimento, não deveria se mudar no que está funcionando bem. O anseio, normalmente, que se tem, que a sociedade cobra do legislador, o que a gente sente da sociedade é que se agrave, que se alcance esses casos de maior gravidade, que nos chocam no dia a dia.
Há pouco tempo aqui em Brasília, isso é apenas um exemplo que nós estamos acostumados a ver. Um motorista alcoolizado atropelou um ciclista, a pancada foi tão forte que o ciclista caiu dentro do carro, quebrou o para-brisa e caiu dentro do carro do condutor alcoolizado. E o condutor sequer percebeu que aquele ciclista atropelado estava dentro do seu carro. Daí para se ver o nível de gravidade e de condutas que deve ser evitada. É isso que eu acho que deve se focar, buscando inserir na legislação um maior agravamento a esses casos de lesão corporal grave, homicídio decorrente de álcool e decorrente do racha. Não é? E nós estamos trazendo aqui, e vamos deixar aqui para a presidência as nossas sugestões, e temos uma preocupação, e normalmente é o que se sente, que todas as alterações que são feitas parecem que caem no vazio. Isso, e muito é justificado pelo artigo 44 do Código Penal, que prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, seja lá qual for a pena, quando o crime for culposo. Então, o cidadão dirigindo alcoolizado comete um crime de homicídio, ainda que no antecedente, ou seja, dirigir alcoolizado, há o dolo, no posterior, que é o homicídio, não há o dolo. É o que chama de crime pré-doloso. Né? Há um dolo no antecedente e culpa no consequente. O homicídio foi culposo. E isso acaba que permite a substituição da pena por restritiva de direito. Então, a ideia que nós trazemos é um dispositivo que restringe essa possibilidade de conversão em restritiva de direito quando a pena for superior a determinado patamar, que no caso nós colocamos 5 anos. Entendemos, com base nas penas propostas, que essa sugestão de vedar a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito em pena superior a 5 anos, ela alcançaria um grande ou maior número de casos e, ao mesmo tempo, daria um pequeno, digamos assim, campo para o juiz, diante do caso concreto, e os casos concretos são inúmeros, de, ainda assim, diante dos casos concretos, e quando se justificar efetivamente, aplicar essa substituição. Muitos podem dizer, mas vai ter ainda essa possibilidade de substituição? O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2012, decidiu que é inconstitucional. Há um dispositivo exatamente idêntico, que veda a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito na lei que combate as drogas. Esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que não pode o legislador comum subtrair do juiz a possibilidade de, segundo a avaliação do caso concreto, fixar a pena que ele entenda adequada ao caso. Minuto, Rodrigo. Então, é possível, assim, restringir, mas não vedar totalmente. E a nossa sugestão que trouxemos à casa é nesse sentido, de restringir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade de restritiva de direito, mas abrindo uma pequena possibilidade em face da orientação do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e espero ter colaborado. Colaborou sim. Convido agora o doutor Fernando Diniz, presidente da ONG Amigo Trânsito, Trânsito Amigo. Agradeço, doutor Rodrigo. Com a palavra, doutor Fernando Diniz. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome, como já foi anunciado, é Fernando Diniz. Sou presidente da ONG Trânsito Amigo, mas neste momento eu represento neste ato a ABROT, Associação Aliança Brasileira das Organizações da Sociedade Civil pela Vida e Paz no Trânsito. Muito já foi dito aqui, eu só vou acrescentar o seguinte: nós não somos políticos. Eu queria dizer que todas essas vítimas de trânsito que aqui se encontram, nós não somos políticos, nem somos especialistas em trânsito. A nossa maior especialidade é em dor. Por isso mesmo, nós somos a favor de toda e qualquer lei
que possa ir contra aquele indivíduo que insiste em beber e dirigir, ceifando a vida dos nossos filhos, como de tantos outros que teve aqui. Meu filho se foi há 11 anos, por imprudência do motorista que insiste em beber, dirigir e matar. Então, o Brasil inteiro está acompanhando essa audiência pública. E nós queremos registrar aqui de forma clara e absoluta a nossa missão, que é ajudar na prevenção e na redução das mortes prematuras no trânsito. Nós apoiamos integralmente os projetos de lei ora em discussão, desde que estejam dentro da lei, para que possamos minimizar os efeitos do álcool e da direção. Não é mais possível aceitar que homens públicos ou pessoas de notoriedade pública continuem bebendo e se escondendo atrás da impunidade por causa de leis frágeis. Recentemente, o ex-presidente da República, por ocasião das tsunamis, disse que o Brasil era um país abençoado por Deus, por não ter guerras, não ter erupções vulcânicas, nem terremotos, nem tsunamis. Ele estava errado. Este país não é abençoado, isso não é bênção. Um país que tem uma guerra constante que mata mais de 50 mil brasileiros por ano. Então nós temos que dizer não a esta carnificina no trânsito. Então eu gostaria de agradecer a presença, como já foi dito, e meu respeito a todas essas vítimas que estão aqui, parentes de vítimas, aos senhores, ao presidente desta casa, e dizer a todos o seguinte, que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto vivemos, quando nos omitimos e quando não cobramos os nossos direitos ao poder público. Muito obrigado. Parabéns, doutor Fernando Diniz. E convido o último convidado a tomar assento à mesa, doutor Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nobre deputado Arnaldo Faria de Sá, que é deputado pelo meu estado, Keiko Ota também, e os demais deputados que fazem parte dessa comissão, seja de que estado for, todos estão do mesmo lado para evitar mais mortes, para evitar que daqui a um ano nós voltemos aqui, esteja esse plenário com o dobro de vítimas e de parentes de vítimas que aqui estamos. E por isso eu apoio integralmente o projeto da deputada Keiko Ota, pelo simples fato de que data máxima vem do Dr. Cássio, de entender que o ilícito ele pode ser administrativo ou penal. E dentro daquilo que se permitiu revogado 275 e depois do 165, se estabeleceu apenas uma conduta para a sociedade. Bebeu e dirigiu, isso é crime. E como crime vai ter uma pena e vai ser preso em flagrante, porque só pagar uma multa não basta. Só pagar uma multa de R$ 1.900 não basta. Esse indivíduo tem que ter a sua prisão preventiva, ele tem que passar um tempo para refletir o que fez. Não estou dizendo que ele é um criminoso, estou dizendo que ele precisa refletir dentro de um lugar específico, porque ele é um criminoso de trânsito, sobre aquela conduta. Se beber e dirigir é uma conduta que a sociedade quer que exista. E eu percebo que todos aqui já estão fartos disso. E dentro desta medida, o que se estabeleceu é: beber e dirigir não é infração de trânsito, é crime. E crime, e mais do que isso, crime cuja consequência, se matar, se o resultado for a morte, de uma pena de 5 a 8 anos. E por que pensado nessa pena de 5 a 8 anos? Porque eu tenho um critério, senhores deputados, da proporcionalidade, que os senhores sabem melhor do que eu, constitucional. Se eu tenho um homicídio doloso de um lado, que prevê uma pena de 6 a 20, eu não posso ter uma pena maior do que essa num crime culposo, ou num préter doloso. E eu também, do outro lado, tenho uma pena do homicídio culposo, que é de 1 a 3 anos, ou do homicídio culposo de trânsito, de 2 a 4 anos. Portanto, 2 a 6, 5, 4 a 12, 8 anos. E por que foi
pensado nisso? Primeiro, para atender o critério da proporcionalidade. E segundo, para evitar o que os promotores aqui de Brasília e o promotor também do Paraná deve enfrentar, que por mais que o juiz dê a pena, vai substituir essa pena do 44, porque a quantidade da pena permite essa substituição do artigo 44, que é uma regra geral. E mais, se eu tiver uma pena de 5 anos, né? Desculpe falar isso agora, mas eu não sei falar de outro jeito. Todo mundo está vendo no caso da ação penal 470 o que aconteceu. Vai ficar no semiaberto. Semiaberto vai poder trabalhar depois de 6 meses, mas vai cumprir pena 6 meses preso para pensar no que fez. Porque senão não vai adiantar. O filhinho de papai, o rico que tem o carro importado, vai pagar os 1.950. Ele vai subornar para ter uma carteira nova. Ele vai fazer de tudo administrativamente para não ter essa pena. Agora, por melhor advogado que seja, eu falo por uma bancada de 300 mil do meu estado de advogados, se eu tiver a prova inequívoca de que ele bebeu e dirigiu, ele vai passar a sua temporada preso. E espero que quando saia de lá, nunca mais beba e dirija. E mais do que isso, que ele seja uma pessoa que vai transmitir esses valores sociais para os demais. Ou seja, a hora que eu vir uma blitz, eu tenho aqui a Polícia Rodoviária Federal, os Detrans, a CET, a PM, quando ele ver uma blitz, ele vai pensar trocentas vezes se ele vai beber e dirigir. Porque é a certeza da punição que todo mundo sabe aqui também. Então a ideia desse projeto é tornar o crime de beber e dirigir um crime, como é o homicídio, como é a extorsão, como é o roubo. Não é um crimezinho, é um crime onde se ceifa uma vida e se mata o futuro de famílias inteiras. Então esse projeto foi criado e pensado juridicamente sob todos os critérios constitucionais, critérios proporcionais de pena, para que ele possa chegar ao Congresso Nacional e mais, infelizmente, poucos deputados aqui estão, mas por um voto de bancada. Porque a vida, ela é independente se é situação ou oposição, se é pró-governo ou contra-governo. A vida não exige pró ou contra. O voto de bancada deveria ser feito no sentido de aprovação imediata, para que não aconteça, senhores, e desculpa a contundência, não aconteça o que aconteceu, que essa excrescência, que eu pergunto aos deputados o que falar com ela, que os meus colegas aqui, nós discutimos, dessa nova lei que entrou em vigor, ou que vai entrar em vigor, 12.971 de 2014, em que eu copio o artigo 302, parágrafo 2º, como caput do 308 do Racha. É uma cópia integral. O mesmo crime tem 2 penas, senhores. Uma pena de 2 a 4 anos e uma pena de 5 a 10. E a mídia alertou, não, 5 a 10, agora acabou. Quem faz racha e mata vai preso. Não vai. É mentira. E isso tem que ser revogado, senhores deputados, imediatamente. Sob pena de, em novembro, quem matar no racha e quem matar bêbado vai rir da nossa cara, vai rir da cara da sociedade e vai rir de quem faleceu. Isso aqui, esse projeto que passou por esta Câmara dos Deputados, pelo Senado e foi aprovado, foi assinado pela Presidente da República, é um equívoco jurídico que vai ceifar vidas. É um alerta que eu faço em nome da sociedade, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, com os quais eu tenho certeza absoluta que os meus colegas que me precederam concordam absolutamente com o que eu estou falando. Com a contundência do que eu estou falando e mais ainda, com a importância disso para a sociedade. Eu estou alertando, vai entrar em vigor em novembro deste ano. E as pessoas que matarem no racha e matarem embriagados vão ficar impunes e vão rir da nossa cara. Vão rir da cara dos senhores que perderam seus entes queridos. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, doutor Januzzi. Conceda a palavra ao deputado Hugo Leal, autor do requerimento de convocação desta audiência pública.
Senhor presidente, senhores deputados, 3 minutos. A proposta de colocar esses dois projetos em discussão, exatamente para mostrar que esta casa aqui é uma casa plural, é uma casa que faz o debate dos assuntos de forma plural, uns pensando de uma forma, outros pensando de outra forma. Agora, não resta dúvida, indo direto ao ponto aqui, que nós estamos preocupados e o é telefone motivo sobre a bancada tocando aí, por favor. que é motivo de uma Vossa Excelência. preocupação, e é motivo de preocupação minha especialmente, a questão da efetividade do cumprimento da pena. Nós estamos sobre o aspecto aqui, não da condenação maior, da condenação menor, mas da efetiva cumprimento da pena. É isso que nós estamos perseguindo. É isso que no debate que nós estamos fazendo, nós queremos para a nossa sociedade. E é o que a gente trabalha aqui como presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, e essa é a minha preocupação. E coube acontecer essa circunstância da Lei 2.971, que foi publicada agora em maio, de uma discussão que não tinha sido amadurecida aqui nessa casa ainda. Por incrível que pareça, havia sempre essa vontade, a gente chama o ânimos legislandi, havia uma vontade de fazer o correto, de aumentar a pena. E aconteceu, que eu concordo, foi dito anteriormente, um equívoco. E precisa ser ajustado esse equívoco, do ponto de vista do artigo do 308, parágrafo 1º e 2º, que ficaram na redação da Lei 2.971. Mas deixa eu tentar ser breve aqui, mas claro, presidente. Porque o que nós estamos perseguindo aqui, a minha grande preocupação não é colocar 10, 20, 30 anos como uma pena efetiva. Se a pena for de 6 meses ou de 1 ano, mas se ela for efetiva, se ele efetivamente puder cumprir, e um simples fato que foi dito aqui pelo Ministério Público, pelo Ministério Público, pelo doutor Rodrigo, do Ministério Público do Distrito Federal, já em conversas anteriores, a gente tem que ver se o caso não é, na modificação que nós fizemos, e essa proposta que eu vou fazer no substitutivo, de tirar a possibilidade da aplicação da lei geral, do artigo 44, da suspensão. Ora, se nós tirarmos a suspensão, como já tem, por exemplo, no caso de embriaguez, tirar a possibilidade de transição, de fazer a transação penal na 9.099, já foi suspenso num dispositivo anterior, na Lei 11.705, nada impede nós fazermos especificamente essa discussão e passar para uma ação mais efetiva. Aqui, nós não podemos ser mais realistas que o rei. Aqui, às vezes, no âmbito, no desejo de acertar, no afã de querer fazer a efetiva punição, ampliar a pena, a gente acaba não conseguindo consolidar este trabalho e acaba, infelizmente, acontecendo como aconteceu na 2.971, acaba excedendo e acaba se equivocando. Então, o cuidado, e eu digo, o momento é bastante propício para a análise desses dois projetos, da deputada Keiko e da deputada Gorete Pereira, e também para a correção desse dispositivo da Lei 2.971. Vossa Excelência, como relator, poderá fazer esse atendimento. Precisa da palavra a deputada Keiko, autora de um dos requerimentos. Deputado Arnaldo Faria de Sá, cumprimento, presidente dessa comissão. 3 minutos. E também cumprimento aqui todas as famílias vítimas de violência que se encontram aqui. Eu considero, presidente, muito oportuna a realização dessa audiência pública, quando está sendo analisado esses dois PLs, o 5512-2013, da nobre deputada Gorete, e o projeto que apresentei, o 5568-2013, que veio de uma iniciativa popular de movimento Não Foi Acidente, com apoio da Comissão do Direito Viário da Seção Paulista da OAB do Brasil e de outros movimentos, como Viva Vitão, e que já conta aproximadamente com 1 milhão de assinaturas. Aqui está sendo debatido o que
que nós consideramos essenciais para aperfeiçoar o Código de Trânsito brasileiro. Acho louvável a intenção da nobre colega Goretti, mas o retorno do mínimo aceitável para o consumo de álcool em direção vai contra os interesses e o clamor da sociedade. Na proposta apresentada por ela, o mínimo aceitável aumenta de 6 para 8 decigramas de álcool por litro de sangue e de 0,3 para 0,4 miligramas de álcool por litro de ar. No Brasil, infelizmente, não temos ainda uma educação adequada no trânsito para impormos parâmetros semelhantes a países desenvolvidos, como mencionamos no projeto da nobre colega deputada. Por isso, o projeto que apresentei impõe tolerância zero, a fim de preservar a vida de pessoas inocentes que são diariamente vítimas da violência por embriaguez no trânsito. Ele pune com devido rigor o motorista que dirigir embriagado ou sob o efeito de entorpecente. Um minuto, deputado. Acredito que esta é a forma mais eficaz de educar condutores que insistem em ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. O fato é, beber e dirigir é crime. Temos que impor limite, com lei mais dura. Todo ser humano, por natureza, ele se adapta a um meio. Então, se tem uma lei mais rígida, e ele pode acostumar. Então, é de extrema importância. O projeto, ele muda radicalmente o Código de Trânsito brasileiro. É importante que tenhamos o apoio de toda essa comissão. Vidas estão sendo ceifadas e nós, representantes, temos o dever e a obrigação de mudarmos essa realidade. O crime de trânsito continuará sendo considerado homicídio culposo, mas passará a ter a pena aumentada para 5 a 8 anos de reclusão. Hoje a pena varia entre 2 a 4 anos a pena. Mesmo que não haja vítimas fatais, a penalidade para quem dirigir embriagado será elevada. Considero essas mudanças fundamentais para encararmos de vez o grave problema que é a violência no trânsito. O levantamento do Ministério da Saúde aponta que 43.250 pessoas morreram em decorrência da violência no trânsito em 2011. Outros 179.000 pessoas ficaram hospitalizadas. Gente, se nós não mudarmos agora, nesse momento, quantas pessoas estão sendo vítimas da violência no trânsito? E essa casa tem que dar uma resposta às famílias vítimas e àquelas pessoas que temem ser vítima dessa violência no trânsito. Então, isso que realmente nós precisamos... Seu tempo esgotou, deputado. Você a palavra, deputada Goretti Pereira, por 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu também gostaria de me reportar aqui com muita pena a todos esses casos que a gente está vendo aí, que isso não precisa nem ser colocado em faixa, porque isso está presente no dia a dia de cada um. Quase todo dia a gente escuta uma pessoa que morreu por problema de álcool no trânsito. Longe de mim, aqui, está querendo que volte, que as pessoas, que os motoristas pudessem beber e ir para o volante. Eu apenas, porque sou uma pessoa que tenho pesquisado bastante em relação a algumas leis brasileiras, que muitas vezes são de hipocrisias, realmente, quando você estabelece uma coisa exagerada a esse ponto, exagerada que eu digo, porque 5 eu sou da área da saúde, e tive muito cuidado. Ninguém que morreu ou matou no trânsito foi porque tomou um cálice de vinho. 5 decigramas de álcool no sangue só significa um cálice de vinho. Uma lata de cerveja. 55 países no mundo adotam esses decigramas. O Brasil
apenas está acompanhando 11 países com zero, quando a gente sabe, porque eu sei todos os frutos da benesse que essa lei, quando zero, ocorreu no Brasil. Que nós tivemos assim, realmente foi um alento. A lei, quando ela veio, e toda lei, ela muitas vezes, as leis dessa casa, muitas vezes são feitas no calor das emoções, daquele problema, de uma coisa que aconteceu naquele momento. E apenas eu quis, depois disso, tá certo? Fazer um projeto, um projeto de lei, que a gente pudesse adequar melhor um tipo de situação dessa, porque eu não posso considerar uma pessoa que bebe no trânsito... Um minuto, deputada. Pois não, eu tenho... que bebe no trânsito com uma pessoa que toma um cálice de vinho, o padre, na igreja. Tá entendendo? Se ele resolver que aquele vinhozinho a mais dele... eu não sei porquê, por isso eu estou estabelecendo tirar o zero do álcool. Não é isso, vocês têm que pensarem também nas pessoas que são vão acontecer sempre na vida, as pessoas altamente responsáveis, que não vão nunca chegar a esse tipo de tragédia no trânsito. Mas eu não posso pensar, é que uma pessoa com um cálice de vinho e uma lata de cerveja, que é o que significa os 5 decigramas no sangue, e eu aumentar para 8, quando for penal. Eu estou dizendo que 5 ele teria uma sanção administrativa, tá certo? Agora, com um 8, que já passaria desse único cálice que eu estou falando para vocês, que eu passaria dessa única latinha de cerveja que eu estou falando para vocês, eles aí apresentariam, aí a sanção seria penal. Então, Ave Maria, longe de mim, porque tudo isso aí, eu tive sobrinho que morreu no trânsito sem nunca ter bebido. Está entendendo? Tem 1000 casos de nunca ter bebido. Do jeito que a gente tem 1000 casos de pessoas que só morreram provocados por pessoas que bebem. Tanto ele como alguém que está dirigindo. Estou altamente favorável a isso aí. Quer dizer, o álcool, para mim, é totalmente contra um processo de direção. Agora, o que eu não poderia é ser o Brasil. O Canadá é um país altamente responsável. Ele admite os 5 dessa forma. Ok, deputado. Tá entendendo? A Inglaterra, Portugal, Argentina, 55 países. Nós estamos imitando 11 países no mundo que diminuíram. Então, eu me sinto muito à vontade com isso aqui. Não estou de maneira nenhuma contra, de jeito nenhum aí, o zero. Sou a favor de todas essas faixas. Coitados, aí só faz penalizar. Com certeza, nenhuma pessoa que está mostrando essa faixa aí, tiveram pessoas que morreram provocadas por um cálice, nenhuma... Queria agradecer as palavras de Gerry Adriano Dias, superintendente de Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Cássio Honorato, promotor de justiça do Estado do Paraná, Laura Beatriz Semerário Rito, promotor de Direito do Trânsito de Brasília, Rodrigo Magalhães Rosa, promotoria de Direito de Trânsito de Brasília, Maurício Januzzi, Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo, Nilton Gurman, fundador do movimento Não Foi Acidente. Agradeço a presença de todos os expositores, dos senhores e senhores parlamentares, dos assessores demais presentes. Encerra a presente reunião, antes convocando os senhores deputados, membros da comissão, para a reunião ordinária amanhã, quarta-feira, às 9 horas, plenário 11, com pauta já divulgada. Está encerrada a reunião.